nós vamos conversar com o Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa e foi também relator do Código Florestal. Ministro, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: as críticas que estão sendo feitas ao Brasil, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista nacional, sobre um desmatamento descontrolado da Amazônia, são legítimas? Não há desmatamento descontrolado na Amazônia. Na Amazônia há dois tipos de desmatamentos. Há o desmatamento que é promovido por comunidades indígenas, pela sua agricultura tradicional. Há o desmatamento autorizado pela lei, pelo Código Florestal, onde o agricultor pode usar até 20% da sua propriedade, e muitos ainda não alcançaram esse índice, então desmatam um pouco. E há o desmatamento criminoso, o desmatamento clandestino, o desmatamento ilegal, como há no país, infelizmente, ilegalidade em tudo quanto é lugar, no trânsito, no comércio, e que isso precisa ser reprimido. O desmatamento ilegal precisa ser, de fato, contido, reprimido, mas o que há na Amazônia, na verdade, o dramaturgo escreveu a comédia de erros, e na Amazônia nós vivemos a tragédia de erros, a tragédia de equívocos, de enganos. É a região mais incompreendida do nosso país. E hoje, sob uma grande pressão internacional, porque as empresas que assinam aquele manifesto estão sob pressão dos seus acionistas. Os europeus têm uma opinião pública muito sensível à questão ambiental, principalmente os eleitores. Haja vista as eleições francesas, quando o presidente sofreu uma grande derrota para a corrente dos ambientalistas e dos verdes. E esses líderes políticos, na França, na Alemanha, falam para os seus eleitores, não estão muito preocupados com o Brasil, não. Agora exercem indiretamente uma grande pressão sobre o Brasil e principalmente sobre a área mais protegida e mais preservada do mundo. Não há em nenhuma área do planeta um hectare, 1 metro quadrado mais protegido do que o Brasil tem na Amazônia. Nenhum país europeu, nem asiático, nem na América do Norte há tanta proteção para florestas, para áreas verdes, para rios, como nós temos na Amazônia. E qual é a tragédia? Parece que o Brasil tem naquela região a maior ameaça ao meio ambiente do mundo, o que evidentemente não é verdade. Ministro, Elisa Weck falando com o senhor agora, bom dia. Essa pressão que a gente tem visto dos investidores, ela pode de alguma maneira provocar uma mudança significativa no problema das queimadas nessa região? As queimadas, Elizabeth, obedecem a uma série de fatores. O primeiro deles é a chamada queimada sazonal, são os incêndios sazonais. E os mais graves nem são na Amazônia, são nos Estados Unidos. A Califórnia chega a queimar quase inteira, com mortes, como aconteceu em Portugal, na África, na Rússia, na Europa inteira. Ou seja, essas queimadas obedecem a ciclos sazonais. E na Amazônia elas acontecem nesse governo, aconteceram algumas até mais graves nos governos do presidente Lula, tá certo? Quando os ambientalistas tinham grande influência no Ministério do Meio Ambiente, elas aconteceram, não só no Brasil, aconteceram no mundo. E há as queimadas criminosas, principalmente em áreas que o governo não fiscaliza e não controla, algumas inclusive são áreas públicas, áreas que o governo poderia fiscalizar e não fiscaliza, e em nome disso se combate o quê? Se combate a atividade agrícola na Amazônia, a pecuária na Amazônia, atividades mais do que centenárias. Há 300 anos tem pecuária na Amazônia, tem os cronistas, a história que registra. Mas o que eles querem, no fundo, é também travar em torno da Amazônia. Em torno da Amazônia não há apenas um problema ambiental. Há um problema ambiental pela importância das águas, da biodiversidade. Tudo isso eu conheço de perto.
Conheço a Amazônia em todos os 4 ministérios que eu ocupei, eu só vivia quase o tempo inteiro na Amazônia, olhando para a Amazônia. Então tem o problema da biodiversidade, o problema ambiental, mas tem interesse geopolítico. O vice-presidente, quando falou em interesse geopolítico, não inventou nada de novo e nem disse nenhuma inverdade. Isso tem 500 anos de história, desde o Tratado de Tordesilhas, que todo mundo sabe que tem uma questão geopolítica na Amazônia. Mas qual é o mais grave? Hoje é que a Amazônia tornou-se um ativo da chamada economia ou do mercado de carbono. O mundo precisa de áreas ou de florestas ou para reflorestar para atingir a chamada meta do milênio, ou seja, porque se você não pode parar de emitir carbono, você tem que sequestrar. Então, se você sequestra, você tem que ter o quê para sequestrar? Áreas verdes. Onde é que estão essas áreas verdes? Os europeus não estão dispostos a ceder, os americanos muito menos, a China nem pode porque não tem, a Índia também não, a África não oferece segurança jurídica para reflorestamento ou para proteção de áreas verdes, e o único país que tem muita área verde, que tem um Estado que funciona, que tem segurança jurídica é o Brasil. Então, a Amazônia vai se transformando não apenas numa área física de disputa geopolítica, de biossegurança, de biodiversidade, mas também num ativo para esse mercado promissor, que é esse mercado de crédito de carbono. Isso tudo se transforma num grande problema que eu acho que o governo brasileiro, infelizmente, não está sabendo administrar. Agora, ministro, o INPE divulgou na semana passada que o desmatamento entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano aqui aumentou 26% na relação com o mesmo período do ano passado. Na sequência, houve a exoneração da diretora do INPE. O governo Bolsonaro diz que a exoneração aconteceu não porque ela divulgou esse dado aqui, mas porque ela vai ser convidada a ocupar um outro cargo que ainda será criado no Ministério de Ciência e Tecnologia. No entanto, no ano passado já tinha ocorrido aquele problema com o Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, que deixou o governo fazendo uma série de acusações também. Ou seja, há uma suspeita de que o atual governo, no mínimo, não trabalhe para minimizar o desmatamento na Amazônia. O que é que esses dados do INPE sugerem na avaliação do senhor? Em primeiro lugar, eu recorro ao estadista inglês, que disse que as mentiras são distribuídas em 3 categorias: as pequenas, as grandes e as estatísticas. Então, há estatísticas que indicam exatamente o contrário do que essa que você aponta. Há estatísticas que indicam uma redução. De qualquer forma, tá certo? Novis fora a controvérsia das estatísticas, eu acho que o governo atual acerta, por um lado, tá certo? Ao repudiar qualquer tipo de limitação da soberania sobre a Amazônia, qualquer tentativa por parte dos governos europeus ou de instituições, principalmente dos fazendeiros norte-americanos, né? Aliás, que o governo atual julga que são os grandes amigos do Brasil, mas são concorrentes, né? Em relação à Amazônia, então o governo acerta ao repudiar esse tipo de interferência, mas ao mesmo tempo erra ao adotar uma retórica de beligerância e ao não explicar o que é a Amazônia. A Amazônia precisa ser explicada para o mundo, não há por que temer. Quando eu era ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, a primeira-ministra Angela Merkel trouxe aqui uma grande delegação, inclusive uma grande delegação ligada ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Max Planck, lá da Alemanha. Eles não quiseram visitar o laboratório de aceleração de partículas de Campinas, que é um dos melhores do mundo, não quiseram visitar o INPA, que é um dos melhores institutos de matemática do mundo, tudo do Brasil. Eles quiseram visitar a Amazônia. Eu pus a delegação dentro de um avião da FAB, fui a Manaus, pegamos um barco, subimos algumas horas a calha do rio, do Amazonas, e chegamos no outro rio e fomos visitar lá uma torre de observação atmosférica para eles verem o que é a Amazônia, explicar que só o estado do Amazonas tem mais florestas do que o território reunido da França, da Alemanha, da Noruega, da Holanda, da Bélgica,
da Dinamarca, só o estado do Amazonas tem mais de 98%, meus amigos, de vegetação nativa. 1 e pouco por cento é que é ocupado por agricultura, por pecuária, cidades, infraestrutura. Tudo isso no estado do Amazonas. O Amapá, só um parque no Amapá, o Parque do Tumucumaque, tem 38 mil quilômetros quadrados. 80% do estado já está imobilizado em unidades de conservação e terra indígena. E dos 20% que podem ser aproveitados, 80% é área de reserva legal, que também não se pode mexer. Em Roraima, 70% também é terra indígena e unidade de conservação. Ou seja, e o que resta para a agricultura ou pecuária, 80% tem que ser protegido por floresta. Qual é a área que o agricultor europeu ou norte-americano destina para a proteção ambiental? Vocês sabem dizer? Nenhuma, zero. Essa expressão, reserva legal, nem existe no direito ambiental da Europa e dos Estados Unidos. E agora é nós que vamos para o banco dos réus, acusados de sermos irresponsáveis com a questão do meio ambiente, com o aquecimento global. Paciência. Não, senhor, isso é inaceitável. Tem que se explicar para os europeus. Chame essas universidades europeias, chame as universidades norte-americanas, chame esses governantes. E não precisam ir clandestinamente. Uma vez um comandante das Forças Armadas me falou que flagraram o rei da Noruega clandestino, sem avisar ao Itamaraty, acampando numa terra indígena lá na Amazônia, sem conhecimento do Estado brasileiro. Os reis e os dirigentes da Europa não precisam entrar clandestinamente. O governo brasileiro tem a obrigação de levá-los para conhecer e para ver como nós temos a maior área de florestas protegida em todo o mundo. Tem problema? Tem atividade ilegal? Tem. Agora eu pergunto, por que é que não querem a regularização fundiária? O desmatamento acontece principalmente nas áreas ilegais. A regularização fundiária seria uma outra forma de proteger. Tem gente ali desde a década de 70, levada pelo governo. O governo levou brasileiros de tudo quanto é lugar do Nordeste de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Venham para a Amazônia, que é uma terra sem homens para os homens sem terra. Venham para a Amazônia, integrar para não entregar. Venham para a Amazônia. Esses brasileiros foram. Muitos morreram de malária, muitos perderam entes queridos, muitos tiveram que sobreviver lá, colocando água, luz nas suas propriedades, nas suas vilas, fazendo as estradas. O governo abandonou essas pessoas e elas vivem abandonadas até hoje. Muitas pagaram pelas suas terras que foram adquiridas em leilão público. Para o ministro. O que é que acontece? Até agora não foi legalizada essa terra e tem muita gente que não quer regularizar. Não, isso é inaceitável. Ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão, que deve falar daqui a pouquinho de novo, e a gente está acompanhando, já vamos transmitir assim que começar, ele usou uma expressão como se o Brasil estivesse num ringue, numa luta, e ele admitiu que o Brasil foi colocado no corner, que é quando o adversário avança sobre o outro e o leva para o canto do ringue ali, né? Como é que o Brasil pode sair do ringue nessa disputa que o senhor entende ser muito mais uma disputa retórica do que concreta? Os europeus sabem que isso é retórica. Certa vez eu estava na Suécia e sentou ao meu lado no almoço, numa missão oficial, a ministra do Meio Ambiente da Suécia. Ela perguntou pelos índios, o europeu pergunta primeiro, né? Parece que nós, quando acordamos, temos como a primeira missão ou perseguir índio ou queimar floresta. Então, pergunta pela Amazônia, pergunta pelos índios. Eu expliquei como é que é a política para as florestas, para as nações indígenas, para os povos indígenas. E aí eu perguntei para ela, eu digo, e nós temos a reserva legal na Amazônia de 80%. E aqui, qual é a reserva florestal na Suécia? Ela ficou olhando assim, entre surpresa e espantada, chamou um assessor que saiu, consultou, voltou, até que ela me deu a resposta. Disse, não, isso é uma coisa que só existe no Brasil, no direito da Suécia, nós não temos isso. No entanto, uma rede de supermercados da Suécia resolve
boicotar, resolve sancionar produtos da agricultura e da agropecuária no Brasil. Portanto, não é uma coisa fácil. O vice-presidente tem razão. O Brasil foi colocado no canto do ringue, está sendo ameaçado de sofrer sanções de tudo quanto é jeito, sanções comerciais privadas, sanções públicas, a ameaça do acordo Brasil-Mercosul, parlamentos europeus votando contra, por essa tragédia de erros em torno da Amazônia. E aí, o que é que o governo faz? Aumenta a perseguição. Eu tenho contato no Acre, chega a Polícia Federal com o IBAMA dentro de uma reserva da reserva Chico Mendes para perseguir um agricultor que está criando uma vaca, plantando um pé de macaxeira, porque eles foram fazer as reservas exatamente onde tem mais gente. Por quê? Porque eu acho que a intenção é tirar essas pessoas da Amazônia, é desantropizar, para usar essa linguagem conhecida. Então, Colombo, o Brasil vai ter muita dificuldade mesmo, vai precisar de um grande esforço diplomático, e na diplomacia é uma área onde o Brasil vai mal, tá certo? Com pouca credibilidade, vai precisar de um grande esforço de explicação, de ouvir as universidades da Amazônia, lá tem especialistas, o Brasil tem um dos seus melhores institutos de pesquisa, um dos melhores do mundo nessa área, que é o Instituto Gueldi, lá de Belém do Pará, tem o INPA na Amazônia. Agora, a mídia do Sul e do Sudeste, lamentavelmente, quando quer falar sobre a Amazônia, não ouve as universidades, não ouve a Amazônia, só quer ouvir ONG, muitas delas que têm os seus escritórios na Europa. Ou seja, então o sujeito abre um escritório na Bélgica, em Barcelona, para falar mal do Brasil e vira autoridade sobre a Amazônia. Essas pessoas que têm acesso aos recursos. Eu fui do Conselho de Administração do BNDES, onde está o dinheiro do Fundo Amazônia. É um fundo controlado por ONGs, o governo não tem uma palavra decisiva, porque eles não dão esse dinheiro para o governo brasileiro. Por que eles não dão esse dinheiro para as universidades? Dá para a Universidade do Pará, dá para a Universidade do Amazonas, dá para a USP, para o UFRJ, para o UFMG estudarem, discutirem a Amazônia. Eles podiam dar isso para o Instituto Gueldi, para o Instituto de Pesquisa da Amazônia, para o Instituto Mamirauá, que é um instituto que temos lá no interior do Amazonas. Não, é tudo com as ONGs. A Embaixada da Noruega tem um diplomata exclusivamente para discutir Fundo Amazônia, para discutir a questão ambiental. Não, eu acho que isso é sinceramente inaceitável. O Brasil, com tranquilidade, com serenidade, com esforço para explicar a Amazônia, que nós explicamos desde o Euclides da Cunha. Nós temos a maior autoridade no Brasil, do mundo em combate à fome, foi um médico que foi da FAO, chamado Josué de Castro, que escreveu um belo ensaio sobre a questão da Amazônia, mostrando que nós temos muitas dificuldades ali. O Euclides da Cunha escreveu. Nós temos muita autoridade, muita inteligência, muita capacidade acadêmica instalada para discutir a Amazônia. Mas nós só queremos ouvir as ONGs e, principalmente, essas que têm os seus tentáculos nos Estados Unidos e na Europa. Eu acho que por aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quero só lembrar que a gente está entrevistando aqui o ex-ministro Aldo Rebelo e estamos acompanhando também, já vai começar essa entrevista coletiva do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O cenário já está todo preparado aí, a nossa equipe por lá também, e assim que começar a gente vai transmitir. Ministro, o senhor quando passou pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalhou com o INPE, a gente falou do INPE agora há pouquinho aqui. Qual é o grau de confiabilidade daquilo que o INPE entrega ao ministro, ao governo brasileiro, à sociedade brasileira? É total? O INPE precisa de uma reforma? O senhor acredita que exista também, como chegou a ser cogitada, alguma interferência ideológica no órgão? Não. O que há é a manipulação das estatísticas, porque a estatística você mostra, interpreta do jeito que você quer. Mas ele é um órgão de Estado, né, ministro? Isso que chama atenção, porque o INPE é um órgão de Estado. Por que um órgão de Estado manipularia um dado, então? Não, o INPE não manipula, o INPE apura e divulga. Agora, quando você vai fazer a leitura, Colombo, é que você precisa separar as coisas. O que é o incêndio e o que é
a queimada? O que é aquilo que é criminoso? Ou seja, alguém toca fogo por alguma razão. Alguém toca fogo porque o índio tem uma técnica agrícola antiga que é chamada da coivara, que é queimar o local para poder praticar agricultura. Ele não dispõe de outro meio. Se ele quiser limpar a terra, ele tem que queimar. Ele não tem equipamento e, aliás, as ONGs são contra que os índios adquiram esses equipamentos porque seria uma aculturação indevida. Algumas não querem nem que eles aprendam português. Essa é que é a verdade. Algumas até chegaram a barrar. Eu vi isso, eu estava presente. Uma ONG na fronteira do Brasil com a Venezuela impediu que um general do Exército entrasse dentro de uma oca dos índios. Permitiram que eu entrasse porque eu era deputado. A moça da ONG disse, não, o senhor entra porque é deputado. O general, o coronel, esse coronel que hoje foi comandante do Exército, Vilas Boas, estava comigo. A mocinha disse, não, senhor, o general e o coronel não podem entrar, o senhor pode. Quando eu entrei, as condições da oca, fuligem, fumaça, 60 famílias dentro de um ambiente fechado, tuberculose, doenças infecciosas, eu disse, olha, vamos colocar água e luz aqui. A moça disse, não, a água e a luz vai mudar, alterar a cultura deles. Então, o que acontece? Voltando ao INPE. Então, o INPE apura. Não, teve tanto de queimada, aumentou tanto. Agora, o que é que foi a natural, o que é que foi o criminoso? O que é que foi o legal e o ilegal? O que é aquilo que é permitido? Porque se o sujeito tem 10 mil hectares, ele pode usar 2 mil, só usou 1.000, ele vai, naturalmente, derrubar uma mata para usar mais um outro pedaço. Então, eu acho que as estatísticas precisam ser submetidas a uma apreciação. Eu achava estranho que quem primeiro tomava conhecimento no Ministério do Meio Ambiente, em outros períodos, as ONGs sabiam primeiro porque isso vai para o Ministério do Meio Ambiente. O depositário dessas informações é o Ministério do Meio Ambiente. Eu lembro de enfrentamentos entre o Ministério da Ciência e Tecnologia no tempo do Eduardo Campos, do falecido ministro Eduardo Campos, que era meu amigo, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, dos embates que ele tinha com o Ministério do Meio Ambiente na época, por conta da manipulação das informações produzidas sobre essa questão da Amazônia, porque precisa se criar um pânico. Uma ONG, ela precisa vender uma ameaça. Ela diz, olha, tem uma ameaça, sem ameaça não tem dinheiro. Então, eles vão dizendo, olha, se não chegar hoje, amanhã, essa Amazônia se acaba. E isso é vendido para efeitos de se conseguir recursos. Ex-ministro da Defesa, Ciência e Tecnologia, relator do Código Florestal, deputado Aldo Rebelo, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Um abraço e até breve.